Há 93 anos atrás, o Brasil era totalmente diferente do que conhecemos hoje. A vida cotidiana, como os hábitos, os costumes, a maneira como nos vestíamos, a maneira como víamos o mundo, tudo mudou em relação a hoje em dia. Vamos mergulhar profundo nesse momento e conhecer a fundo o ano de 1930. Meu nome é Renato e gostaria de contar com a audiência dos gentis amigos e embarcar comigo nessa viagem ao ano de 1930. O ano de 1930 começa com um contexto econômico desafiador, devido aos impactos da crise de 1929 em todo o mundo. Houve desequilíbrio na produção mundial que afetou principalmente países do chamado Terceiro Mundo, exportadores de commodities e importadores de produtos finais. O Brasil tinha economia baseada nas exportações de café. São Paulo era o maior produtor do grão, mas Minas tinha uma participação importante também. Em relação aos produtos industrializados, o país importava quase tudo o que consumia, sendo totalmente dependente de países do chamado Primeiro Mundo. Com o crash de 1929 nos Estados Unidos, tudo mudou. Houve um baque para as exportações de café e também nas importações de produtos industrializados. Eis que surge Getúlio Vargas, que toma o poder na chamada Revolução de 30 e se autoproclamado presidente, defendendo exatamente a bandeira da industrialização. A Revolução de 1930 foi um golpe de Estado que depôs o presidente Washington Luiz, no dia 24 de outubro de 1930. O movimento foi articulado pelos estados de Minas Gerais, Paraíba e Rio Grande do Sul e impediu a posse do presidente eleito Júlio Prestes, sob alegação de fraude eleitoral. Também contribuíram em favor do movimento o desgosto popular em função da crise econômica de 1929 e o assassinato do político paraibano João Pessoa. Até 1930, a política no Brasil era conduzida pelas oligarquias de Minas Gerais e São Paulo, por meio de eleições fraudulentas que mantinham o país sob um regime econômico agroexportador. As elites paulista e mineira alternavam a presidência da República, elegendo candidatos que defendiam seus interesses. Este sistema político ficou conhecido como política do café com leite, ou política dos governadores. O modelo funcionou até os demais estados brasileiros crescerem em importância e reivindicarem mais espaço no cenário político brasileiro. Por outro lado, a crise de 29 atingiu a economia brasileira, provocando desemprego e dificuldades financeiras. O fato do Brasil ser um país monocultura cafeeira fez a crise fosse mais profunda, pois as exportações do produto caíram vertiginosamente. A crise econômica contribuía para o clima de insatisfação popular com o governo de Washington Luiz. Igualmente, havia o descontentamento de oficiais de baixa patente do Exército, os quais desejavam derrubar as oligarquias e instaurar uma nova ordem no Brasil. Devemos lembrar que os tenentes já haviam mostrado seu desagrado com a situação política brasileira, através de episódios como a Revolta do Forte de Copacabana ou na Revolta Paulista de 24. No início de 29, Washington Luiz nomeou o presidente de São Paulo, Júlio Prestes, como seu sucessor. Esta medida foi apoiada por presidentes de 17 províncias. Porém, a indicação de Júlio Prestes rompia com a alternância de poderes entre Minas e São Paulo, e por isso Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba não deram suporte a Prestes. Estas províncias se aliaram aos políticos de oposição e criaram a Aliança Liberal. Desta maneira, os candidatos desta agrupação foram o presidente do Rio Grande do Sul, Getúlio Vargas, e, para vice, o presidente da Paraíba, João Pessoa. Tudo parecia indicar a vitória de Júlio Prestes, e assim aconteceu. Nas eleições realizadas em março de 1930, Júlio Prestes foi eleito com grande maioria de votos, 1.091.709 contra 742.794 de Getúlio Vargas. Diante dos resultados, a Aliança Liberal alegou fraude e rejeitou a validade das eleições.
Pouco tempo depois, em julho de 1930, João Pessoa foi assassinado pelo advogado João Dantas, em Recife. Acredita-se que o crime tenha ocorrido por razões pessoais e ligadas à política paraibana, mas a morte do candidato a vice-presidente transformou-se numa questão nacional. A indignação toma conta do país. Mesmo sem apoio, o presidente Washington Luiz não pretendia renunciar ao poder. Assim, em 3 de outubro, os militares liderados por Getúlio Vargas no sul e Juarez Távora no norte convergeram para o Rio de Janeiro. Ao chegarem na capital, forma-se a junta governativa pelos 3 ministros militares Tasso Fragoso, Mena Barreto e Isaías de Noronha. Diante dos militares, Washington Luiz declara que só sairia do cargo preso ou morto. Imediatamente, a junta governativa o prende e o leva ao forte de Copacabana, onde permaneceria até novembro e dali partir para o exílio na Europa. Com isso, Getúlio Vargas tornou-se chefe do governo provisório com amplos poderes, revogando a Constituição de 1891 e governando por decretos. Da mesma forma, nomeou seus aliados para interventores das províncias brasileiras. Agora vamos conhecer alguns fatos que marcaram o ano de 1930. No dia 25 de janeiro, um grande clube do futebol brasileiro nascia. Era o São Paulo Futebol Clube. Tendo sido interrompido suas atividades em maio de 1935, ele retomou em dezembro do mesmo ano. No dia 22 de maio, o dirigível alemão Zeppelin chegava a Recife, no estado de Pernambuco. O Zeppelin é um tipo de aerostato rígido, mais especificamente um dirigível, cujo nome é em homenagem ao conde alemão Ferdinand von Zeppelin, que foi pioneiro no desenvolvimento de dirigíveis rígidos no início do século XX. No dia 16 de julho, a Nossa Senhora da Conceição Aparecida era proclamada padroeira do Brasil, por decreto do Papa Pio XI. No dia 3 de novembro, a junta militar oficializava a entrega do poder a Getúlio Vargas, tornando-o o 14º presidente do Brasil. Falando agora sobre os carros, na década de 20, a Chevrolet resolvia expandir seus negócios e começar a montar veículos em outros países, sendo um deles o Brasil. Em 1925, foi criada a General Motors do Brasil, com sua primeira matriz em São Paulo. Mesmo com o momento econômico mundial abalado devido à crise de 29, as expectativas de venda só aumentavam, e os 2 anos depois, já estava instalada a segunda fábrica da Chevrolet no Brasil, em São Caetano do Sul. Era o início de uma linha de montagem de sucesso. A primeira fábrica de automóveis do Brasil foi da Ford. No dia 1º de maio de 1919, a montadora norte-americana abriu as portas de uma planta na rua Florencio de Abreu, no centro de São Paulo. O modelo de produção era o Ford T, também chamado de Ford Bigode. As peças eram importadas dos Estados Unidos, porém a montagem era feita aqui. Entre os anos de 1920 e 1921, a montadora foi transferida para a Praça da República e em seguida para a Rua Solon, do bairro do Bom Retiro. Ali foi estruturada a primeira linha de montagem em série, onde funcionou até os anos 50. Gostaríamos de agradecer aos gentis amigos por terem assistido até aqui nosso vídeo. Lembrando, não se esqueçam de curtir e compartilhar. Se ainda não for inscrito no nosso canal, se inscreva e acione o sininho para receber novas notificações. E até o próximo vídeo, pessoal!